Bom dia a todas as pessoas. Tem gente chegando, tem gente acompanhando online, então a gente vai começar para não atrasar aqui a nossa 136ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudanças do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Informamos que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria de Mudanças Climáticas no YouTube. O chat do YouTube permanecerá aberto durante toda a reunião. Ao seu encerramento, a equipe da Seclima realizará a verificação de eventuais comentários e contribuições encaminhadas por participantes externos. O registro de presença deve ser realizado por meio da lista de presença física que vocês assinaram ao entrar no prédio. Quem não assinou, por favor, fale com a gente. Essa lista foi adotada para essa 136ª reunião ordinária. E ressaltamos apenas os participantes que preencherem a lista de presença terão seus nomes registrados na ata. As atas dos dois últimos meses, abril e maio, serão aprovadas em nossa próxima reunião em julho. Eu queria dar as boas-vindas a todos, em nome do secretário Renato Nalini, que teve um contratempo e não conseguiu estar aqui conosco, pede desculpas, mas estamos aqui representando. Hoje, a pauta dessa reunião vai ser a questão do El Ninho. Rapidamente, a Luísa vai falar um pouco sobre a situação do El Ninho, que tem apavorado muita gente aí. Vai ser um El Ninho forte, mas não tão severo quanto estão dizendo, então a Luísa vai falar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, é importante a gente lembrar o que está acontecendo na Europa, né? Mais de 1.300 pessoas já morreram por conta do calor, por conta de... lógico que no atestado de óbito não aparece calor, né? Mas AVC e tantas outras doenças causadas pelo calor. Então, é bem importante a gente falar um pouquinho sobre o El Ninho e também sobre as mudanças climáticas. Nós apresentaremos o relatório preenchido por muitos de vocês que estão aqui. Tem uma boa notícia. No último relatório, nós tínhamos 86% das ações em andamento. Hoje, nós estamos com 91% das ações em andamento, levando-se em consideração que esse plano é até 2050. A Prefeitura de São Paulo está bem adiantada aí em todas as ações, né? E o que, para a gente, é um bom sinal. Tem alguém de SECOM aqui? Não, mas depois a gente vai conversar com o pessoal do SECOM também, para que isso seja divulgado, né, um número bastante significativo. E também vamos apresentar para vocês a revisão do Panclima. Nosso livrinho já está pronto, quer dizer, está pronto o boneco dele, né? Agora a gente vai mandar para rodar, mas já está pronto o nosso plano de ação climática revisado, também que contou com o apoio de todos vocês aí na confecção dos indicadores, das ações e das metas. Então, queria parabenizar toda a Prefeitura de São Paulo, todos que participaram, os parceiros internos e os externos que participaram dessa revisão e que fizeram esse material acontecer. A gente está, se eu não me engano, com 104 metas, né? É isso? 110? Então, 110 metas, né? As ações tornaram-se metas. Então, hoje a gente tem 110 metas. Antes eram 43 ações, então aumentou bastante aí o número de metas e a gente tem um trabalho aí pela frente para que possamos cumprir mais uma vez esse plano. Então, eu vou agora passar para a Luísa, que vai falar um pouquinho sobre o fenômeno climático El Ninho e o impacto na cidade de São Paulo. Olá, pessoal. Bom dia. Na realidade, né, vou trazer aqui um breve resumo dessa questão do El Ninho. A gente tem um plano preventivo de chuvas, né? Então, mensalmente é realizada uma reunião em relação a esse plano, né, para elaboração, planejamento e execução desse plano.
Então, acho que vale bastante a pena também para quem se interessar. A última reunião foi falado bastante sobre a questão do El Niño e o que a cidade de São Paulo está planejando, né, realizando para se preparar para esse evento. Mas eu trouxe alguns dados aqui, né? A Luciana comentou sobre a questão do El Niño ser um El Niño forte, né? Então, pelas previsões, pelas projeções, né, esse El Niño ele vai ser forte, né, mas não tão forte, não tão alarmante como está sendo falado nas mídias e tudo mais. Ele vai ser bem parecido com o último que a gente teve, que foi do segundo semestre de 23 ao primeiro semestre de 24. Então, vai ser bem parecido, com uma temperatura do Pacífico que pode chegar aí acima de 2 graus do que é comum, né? Em São Paulo, a gente não vai ter um efeito tão forte quanto outras regiões do Brasil, né? O sul e o norte do Brasil vão sofrer bem mais com essa questão do El Niño. No Sudeste, a gente vai ter ondas de calor, né? Provavelmente podem ocorrer mais ondas de calor do que num ano em que a gente não esteja passando por esse fenômeno, e um aumento da temperatura. E aí, como consequência disso, né, a gente vai ter aí períodos bem quentes, que vão ocasionar também chuvas distribuídas de formas desiguais aí, pelo território. Então, a gente pode ter uma ocorrência de chuvas mais fortes, mais rápidas, um volume de chuvas aí mais concentrado. O ápice do El Niño vai se dar em setembro, entre setembro e dezembro, né? Que é justamente esse período aí de início de chuvas também. E aí, pensando nisso, né, o nosso plano preventivo de chuvas, esse ano ele está sendo adiantado, né? Então, eles preveem ali a elaboração desse novo plano, desse relatório, né, para atuação da prefeitura, que seja entregue pelo menos até o início de agosto, com a tentativa aí de adiantar para o final de julho. Então, a partir disso, a gente consegue estabelecer ações, né, realizar atividades que, não só de prevenção, mas também de atenção, né, porque a gente sabe que vão ter esses momentos de chuva, e a gente não tem como evitar a chuva em si, mas a gente consegue adaptar medidas de zeladoria, por exemplo, né, varrição das ruas, limpeza dos bueiros e coisas nesse sentido, que podem contribuir também para redução de alagamentos, enfim, dos desastres que podem acontecer. Para além disso, né, a Defesa Civil também tem um papel muito importante nisso. Então, enfim, acho que resumidamente é isso. Acho que é um tema bem importante que a gente pode vir trazer no comitê aqui numa próxima reunião, se for do interesse de vocês também. A gente tem a Isabel, né, na nossa secretaria, que fica à frente aí do Plano Preventivo de Chuvas a partir da Seclima, e temos também as outras secretarias envolvidas, então a gente pode trazer um panorama. É isso. Obrigada, Lu. Agora, nós vamos apresentar o relatório anual do Plano de Ação Climática da cidade, em seguida, a revisão do Plano de Ação Climática da cidade. Então, eu chamo o José para dar continuidade aqui à nossa reunião. Tudo bem, gente? Bom dia. Alô? Foi? Então, bom dia, gente. Sou o José Teles. Não foi? Ele falou que era só apertar. Melhorou? Sou o José Teles, sou a PPGG da Seclima, e eu vou apresentar aqui, então, um relatório desse que nós escrevemos esse ano, referente ao avanço das metas e ações do Plano Clima de 2025. Uma coisa que é importante ressaltar é que esse relatório ele marca uma virada de ciclo, digamos assim, do Plano Clima.
O Plano Clima foi publicado em 2021 e, por determinação legal, né, no decreto que institui o Plano Clima, ele deve ser revisado a cada 4 anos e coincide com o primeiro ano de mandato de cada novo mandato executivo, né? E a gente entregou esse ano, então, a primeira revisão do Plano Clima. Esse relatório se refere ao Plano Clima ainda original e ao último relatório dele. A partir do ano que vem, quando nós fizermos o relatório do ano que vem referente a esse ano, já vai ser o monitoramento da versão revisada do Plano Clima, que a Luciana estava mostrando aqui, a primeira versão impressa que a gente tem. Então, de certa forma, a gente está passando aqui hoje nessa reunião do comitê por uma virada simbólica de ciclo, né? A gente vai apresentar o último relatório do Plano Clima original e depois a Luísa vai falar um pouco da revisão. Gente, mas... Lu, Luísa. Então, só uma apresentação geral aqui do Plano Clima, acho que a maioria aqui está careca de saber, mas sim bom retomar. Os 2 principais objetivos do Plano Clima, né, são a redução das emissões de gases de efeito estufa na cidade, pelo lado da mitigação. O objetivo geral é chegar a 2050 com emissões líquidas zeradas de gases causadores de efeito estufa. E, no lado da adaptação às mudanças climáticas, é fortalecer a resiliência do município, justamente para que o município possa se tornar mais resistente frente a esses eventos climáticos extremos que nós temos, como as ondas de calor, as inundações, etc. Nós temos, então, aqui essas 5 estratégias principais do Plano Clima, na sua versão original. Então, rumo ao carbono zero em 2050, que é a principal estratégia que tem as metas e ações da área de mitigação das mudanças climáticas. A segunda estratégia é adaptar a cidade de hoje para o amanhã, que tem as principais metas e ações nessa parte de fortalecimento da resiliência frente aos eventos climáticos extremos. Proteger pessoas e bens, que tem bastante metas assim, na área, por exemplo, de saúde, de proteção das pessoas frente aos eventos climáticos. Mata Atlântica, precisamos de você, que foca nessa parte da proteção das áreas verdes e das áreas que prestam serviços ambientais para a cidade. E, por fim, gerar trabalho e riqueza sustentáveis, que foca na parte de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento econômico sustentável. Então, começando aqui já com começando então já aqui com os dados do relatório propriamente ditos. Começando então aqui com a parte do relatório propriamente dito, como a Luciana já tinha comentado, a gente tem 91% de ações em andamento esse ano, considerando que é um plano até 2050, né? Isso aqui é um indicador bastante satisfatório e representa também um aumento de 5% com relação ao ano passado. E dentro dessas 91% de ações em andamento, nós temos 57% de indicadores com avanço. Essa informação pode parecer um pouco confusa, né? Como assim você tem quase 100% de ações em andamento e 57% de indicadores com avanço? É porque cada ação pode ter, quase todos os casos, elas têm mais de um indicador. Então, vamos supor que uma ação tenha 5 indicadores. A gente identifica, vamos dizer, que 3 desses estão com um avanço bom, então essa ação está em andamento, mas tem 2 que a gente não tem o dado disponível, ou então que a gente verificou uma estagnação. Mas pelos outros 3, a gente consegue ver que a ação está progredindo. Então, como tem mais ações do que os indicadores, isso justifica um pouco essa diferença percentual. Quando a gente vai olhar por estratégia, a gente tem aqui o número de ações, né, e o percentual delas e a quantidade em andamento. Então, nós temos 3 estratégias em que todas as ações estão em andamento, são adaptar a cidade de hoje, Mata Atlântica, precisamos de você, e gerar trabalho e riqueza sustentáveis. Temos uma ali na casa dos 80%, que é a rumo ao carbono zero, e proteger pessoas e bens, nós temos aí mais ou menos de 70% das ações em andamento. Essa aqui é uma lista, né, das secretarias integrantes do Grupo de Trabalho Intersecretarial do relatório.
Então, em alguns casos, os pontos focais são os mesmos que aqui do comitê, né? A gente já agradece a colaboração e o fornecimento dos dados para a gente escrever esse relatório. E agora vou entrar assim, só um pouquinho mais de detalhe por estratégia e trazer alguns indicadores de destaque que nós achamos interessantes de apresentar. Então, aqui no Rumo ao Carbono Zero, nós temos 83% de ações em andamento e 42% de indicadores com avanço. E entre os destaques, a gente trouxe aqui alguns dados principais, que é um aumento de 6,5% na potência instalada de energia fotovoltaica no município, com relação ao primeiro ano do Plano Clima, em 2021. Nós temos serviço de coleta seletiva domiciliar completamente estabelecido na cidade, em 100% dos logradouros, né? Em 2021 era 76%. Nós temos 77% de ônibus com USB, Wi-Fi ou ar-condicionado, o que é um aumento de mais do dobro com relação a 2021. Isso aqui é importante, né? Porque, enfim, ônibus mais agradáveis também incentivam as pessoas a usarem transporte público e reduzir a emissão que seria gerada pelo uso de veículos individuais. A gente tem um aumento de mais de 4 vezes do percentual da frota de transporte público que usa tecnologia zero emissões. Aqui a gente está falando de trólebus e de ônibus elétricos, mas esse aumento de 4 vezes com relação a 2021 se deve basicamente ao aumento acelerado de ônibus elétricos que nós temos tido na cidade. Nós também começamos a ter uma secretaria usando viaturas com carros com baixa emissão de carbono, carros elétricos ou híbridos, né? Então, temos 50 novas viaturas com tecnologia de baixo carbono da SMSU, da Secretaria de Segurança Urbana, em 2024. E chegamos também, em 2025, a 135 quilômetros de estruturas cicloviárias entregues desde o primeiro ano do Plano Clima, que foi em 2021. Aqui tem alguns dados que são importantes, que são esses dados de emissão de gases, né? Então, é interessante destacar a queda de material, da emissão de material particulado 2,5. É importante que o material particulado 2,5 é bastante lesivo, especialmente para a primeira infância, né? Para crianças, e é um fator agravante de doenças respiratórias. Tem a ver, basicamente, no caso de uma cidade como São Paulo, tem muito a ver com a circulação de veículos movidos a combustão. Também teve uma queda na emissão de NOx, e no que mais interessa a gente, que é a emissão de gás carbônico equivalente, a gente tem uma queda de quase 5% em relação a 21 e de 4% em relação ao ano passado. O que também é interessante, que mostra que mesmo em um contexto que a atividade econômica está completamente pós-pandêmica, né, está completamente normal, a gente ainda está observando uma queda de quase 5% das emissões com relação a 2021. Isso deve basicamente ao incremento da eletrificação da frota de ônibus. Aqui tem uma lista de ações, a lista das ações, todas as ações por estratégia, né, e o status delas. Não vou ficar passando ação por ação, mas interessante aqui ver que a maioria está, né, em andamento ou concluída, como o dado que a gente tinha trazido no começo já apontava. Aqui queria fazer um comentário sobre essa ação 10, que o relatório é referente ao que estava acontecendo no ano passado, né? Então, qualquer avanço que a gente tenha tido esse ano não entra no relatório por critérios técnicos, que ele se refere ao progresso experimentado até 2025. Mas essa ação 10, instituir a zona de zero emissão no perímetro do mini anel viário, esse ano ela já começou a caminhar a partir da criação de um grupo de trabalho para estudar a melhor forma de implantar essa zona zero emissão aqui no município. Podemos passar isso aqui. Agora, chegando na segunda estratégia, né, que nós temos 100% de ações em andamento e temos 28 indicadores disponíveis, o que equivale a mais ou menos aí 64% de indicadores com avanço. E aqui também as informações de destaque. Então, o aumento quase constante da entrega de unidades habitacionais, que é uma das metas do Plano Clima, né? A inclusão da análise de vulnerabilidade climática e de estratégias de mitigação e adaptação como requisito para o licenciamento ambiental, o aumento também ali da proporção de núcleos comunitários de defesa civil em comunidades vulneráveis, e chegamos aí a quase 840 mil metros quadrados de calçadas requalificadas desde 2021.
novamente, todas as ações em andamento. Aqui a estratégia de proteger pessoas e bens, que nós temos 7 ações, dessas 86% em andamento, e temos indicadores disponíveis, 17 indicadores disponíveis, desses 59% com avanço. Aqui também alguns dados de destaque. Eu acho que é bastante interessante ressaltar o PAVES, né, o Programa Ambientes Verdes Saudáveis da Secretaria de Saúde, que é um programa super bem sucedido aqui no município de São Paulo. Teve um aumento de 4 vezes o número de projetos do PAVES desde 2021, e um aumento aqui, como é que fala isso? 285 vezes o número de visitas domiciliares realizadas por agentes do PAVES com relação ao ano de 2021. Tivemos também uma atualização do Plano Municipal de Saúde, que passa agora a incluir temáticas da mudança do clima, o que é essencial, principalmente quando a gente está pensando em onda de calor. A gente tem que ter uma integração forte entre saúde e essa percepção de mudanças climáticas, porque a onda de calor é um dos riscos climáticos que mais leva a óbito, e, em geral, isso não fica tão claro por conta do que a Luciana mencionou no começo. Não aparece assim no atestado de óbito o motivo calor. Ele causa outras doenças, principalmente vasculares, que levam a óbito. Então, a gente tem que ter bastante atenção para isso. Com relação à estratégia de Mata Atlântica, nós temos 3 ações, todas em andamento, e temos 60% de indicadores com avanço. Então, aqui alguns dados principais. Estudo iniciado pela Secretaria do Verde de espécies arbóreas resilientes às mudanças climáticas, o que é importante para a gente ter, né, uma arborização de médio e longo prazo na cidade que seja perene ao longo do tempo. O cadastro de áreas de patrimônio ambiental do município foi concluído e já está disponível, e nós temos aqui uma adesão de 89% aos pagamentos por serviços ambientais, que visam basicamente retribuir, né, proprietários privados, áreas privadas que provêm serviços ambientais aqui na cidade de São Paulo. E as 3 ações: promover o plantio de árvores nativas resilientes às mudanças climáticas, fortalecer os meios e instrumentos de conservação da biodiversidade e proteger e requalificar nascentes e cursos d'água. As 3 estão em andamento. E aqui, a última estratégia: gerar trabalho e riquezas sustentáveis. Nós temos 4 ações, todas em andamento, 18 indicadores disponíveis, e desses 61% apresentam avanço. E aqui nós temos vários dados interessantes, né? Eu acho que o aumento do número de capacitações formais em educação ambiental para profissionais de educação é um dos mais interessantes. Nós temos 8 vezes mais capacitações do que a 2021, o que auxilia também a preparar as crianças, né, para que elas cresçam desde cedo com esse foco climático dentro da educação ambiental. Nós temos um aumento de 4 vezes o número de produtores agrícolas com certificado de produção orgânica no município. Temos 224 unidades incluídas no cadastro municipal de hortas urbanas, o que é quase o dobro com relação a 22, que é o primeiro ano disponível da série. Temos mais de 4.000 trabalhadores envolvidos em atividades de agricultura urbana, o que apresenta um aumento de quase 3 vezes com relação a 22. E estamos chegando aí a quase 900 feiras parceiras cadastradas para comercialização de produtos in natura na cidade. Aqui as 4 ações, então, dessa última estratégia estão em andamento. E, por fim, uma coisa aqui que não tem diretamente a ver com dados do relatório, mas uma coisa que a gente está preparando esse ano também, que vai ser lançado bastante em breve, os 2 são completamente finalizados, são um site e um dashboard de monitoramento e apresentação dos dados do Plan Clima. Isso aqui é uma print, né? Não é o dashboard em si, mas só para vocês terem uma ideia de como está ficando, né? A minha intenção era trazer já ele pronto aqui para apresentar para vocês, mas uma vez que eu concluí o design, eu percebi que tinha alguns gráficos em que os dados estavam somando ano a ano quando não deveria somar, então tem que fazer essa correção. Mais uma vez feita, o dashboard vai estar disponível, ele vai ficar publicamente disponível tanto no site atual da Seclima, né, que já existe, quanto nesse site do Plan Clima que a gente está elaborando, que vai ser uma espécie de hot site, assim, e vai concentrar algumas informações principais do Plan Clima e também vai fazer esses links para o relatório, para o dashboard e para outras informações relevantes referentes ao plano. Então é isso, gente. Falando isso, eu concluo aqui
e passo para a Luísa, que vai apresentar a revisão. Bom, o Zé apresentou agora o último relatório, referente à versão anterior do Plano de Ação Climática, e agora eu apresento um pouco da versão revisada, que a gente tem feito esse trabalho aí desde o ano passado, e agora o plano está aqui diagramado, pronto, já com a versão impressa que a Luciana tinha mostrado no começo. Então, a gente já falou bastante, sobre a revisão desse plano nesse comitê. Acho que tem muitos dados aí que vocês estão cansados de ouvir a gente falar, mas acho que é interessante a gente trazer. Então, uma breve contextualização novamente sobre o Plano Clima, o plano, como o Zé comentou, ele foi instituído em 2021 e ele tem essa previsão legal de uma revisão ocorrer em todo primeiro ano de um novo governo, Então a gente está fazendo essa revisão, a gente fez essa revisão muito baseada nessa previsão legal, mas também porque a gente identificou alguns pontos que a gente poderia incluir no plano, enfim, alterar, considerando aí esses 4 anos de implementação. Então, os objetivos do plano continuam os mesmos, o plano continua o mesmo. Então, reduzir as emissões de gases de efeito estufa é o objetivo de mitigação e a adaptação é fortalecer a resiliência no município, ampliando a capacidade de adaptação da cidade com relação aos eventos climáticos extremos. A gente tem as mesmas metas de redução de emissão, que é até 2030 reduzir em 20% as emissões de gases de efeito estufa, com ações relacionadas ao município de São Paulo, e 50% considerando outras atividades externas que fogem da nossa competência. Para 2050, reduzir a zero as emissões líquidas de gases de efeito estufa. E aí a gente tem essa distribuição da emissão de gases de efeito estufa, então, baseado também no inventário de gases de efeito estufa, que é elaborado anualmente pela Secretaria do Verde. Então, a gente tem aqui 60% das emissões provenientes do transporte, 31% da energia estacionária e 9% de resíduos. Com relação à adaptação, a gente tem esses 3 principais riscos climáticos, que são ondas de calor, inundações e secas. E aí a gente teve aí um aumento da temperatura máxima e mínima ao longo dos anos, e um aumento também na ocorrência de chuvas. Todos esses dados, eles, na verdade, com exceção desse dado sobre temperatura, mas todos eles estão relacionados no nosso diagnóstico do Plano de Ação Climática. Acho que é importante ressaltar que o plano que foi publicado em 2021, ele ainda está válido, o diagnóstico todo que ele tem está válido. A gente usou muito desse diagnóstico para a revisão, então a gente manteve muitos dados, todas as questões da projeção para 2030, 2050, a avaliação dos riscos climáticos na cidade. Então, todos esses dados a gente utilizou para essa revisão, são dados que ainda estão vigentes. E aí, o que a gente mudou com a revisão? Acho que a gente também já apresentou um pouco disso. A gente manteve as 5 estratégias, então temos 5 estratégias ainda no plano, rumo ao carbono zero até 2050, adaptar a cidade de hoje para o amanhã, proteger pessoas e bens, gerar riquezas e trabalhos sustentáveis. E aí a gente teve uma pequena alteração, que foi a Mata Atlântica, precisamos de você, a gente alterou para proteger os biomas, fortalecer a cidade. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Com relação, a Luciana falou que a gente alterou a estrutura de metas para ações.
Então, a gente criou um novo elemento, que é o objetivo estratégico. Esse objetivo estratégico, basicamente, a função dele, né, ele está entre as estratégias e está entre as metas, ele agrupa um conjunto de metas e traz uma visão geral do que a gente pretende cumprindo todas essas metas. Então, os objetivos estratégicos têm aí o grande guarda-chuva. Seguido das metas, né? A gente hoje tem 110 metas, e cada uma dessas metas tem um conjunto de ações para serem realizadas e que vão subsidiar o atingimento da meta em si. Outra alteração que acho que é muito válida de trazer é que a gente teve um aumento bem grande no número de órgãos, né, de secretarias envolvidas. Então, a gente tinha antes 13 secretarias envolvidas, agora a gente tem 24. E isso se dá muito pela inclusão de outros temas relacionados à mudança do clima. Então, por exemplo, a gente tem metas agora relacionadas à primeira infância, né? Então, a gente ampliou o escopo do plano, né? Essa abrangência do plano, para atender outros grupos, por exemplo, né? A questão da justiça climática, de ampliar isso para a primeira infância, para grupos vulneráveis, enfim. Então, a gente acabou ampliando bastante esse número de secretarias. E aí, enfim, os prazos continuam, né? A gente mudou alguns prazos, porque curto prazo seria até 2025, né? A gente já atingiu esse marco, então a gente estabeleceu novos prazos para metas e ações de curto, médio e longo prazo, sendo longo prazo até 2050. E aí trouxe um pouco desses números aqui para trazer uma retrospectiva de como foi o nosso processo de revisão, né? Então, a gente contou com um processo participativo com a criação de um grupo de trabalho participativo, o GTP, né? A gente teve bastante contribuição em relação a esse grupo. Foram 326 contribuições vindas do GTP. E do Participe Mais, a gente contou com 237 contribuições também, com uma adesão aí de 24% das contribuições que foram incluídas no plano. Aqui estão as estratégias, né? Então, comentei com vocês, cuidar do bioma, fortalecer a cidade é o nosso novo nome para o eixo que fala sobre a questão de áreas verdes, né? Biodiversidade. E esse nome ele veio muito porque a gente identificou, né, que essa estratégia ela poderia ser mais abrangente, então ela poderia tratar de outras questões relacionadas à ampliação da biodiversidade na cidade. E aí a gente trouxe esse nome um pouco mais abrangente também. E aí agora, né, falando do plano em si, eu trouxe aqui uma relação de metas que a gente tem no Plano Clima e a relação dessas metas do Plano Clima que estamos publicando agora com o Plano Clima que foi publicado em 2021. Então, a gente, basicamente, as 110 metas que temos hoje, elas vieram, né, a grande maioria delas veio do plano de 2021. Então, o que a gente fez? A gente olhou essas metas, a gente avaliou elas, as ações, né, no caso, para adaptar ou construir novas metas no plano. Então, aí eu trouxe uma relação entre algumas metas de cada uma dessas estratégias. Então, por exemplo, com rumo ao carbono zero, né, a gente tem aqui a ação 10, que é instituir a zona zero emissão no perímetro do mini anel viário. O Zé já comentou, né, que esse ano a gente teve alguns avanços com relação a essa ação. E ela era uma ação do plano anterior, que agora ela se manteve como meta aqui na nova versão do plano, né, que é instituir a zona zero emissão. E aí ela tem algumas ações que desdobram nessa meta para que a gente possa cumprir. Ela tem um novo prazo e tudo mais, e tem outras secretarias envolvidas também. E aí eu trouxe aqui também um exemplo de meta que não tinha no Plano Clima ainda. Então, é um exemplo de algo que a gente incluiu.
né, que é essa meta 3, alcançar 100% das edificações públicas municipais equipadas exclusivamente com sistemas de climatização e refrigeração que utilizem gases refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global. Então, essa é uma meta que visa, né, melhorar a qualidade do ar, vinda aí do ar-condicionado, dos equipamentos de ar-condicionado. Foi uma questão também que foi muito identificada pela Seclima como um potencial de melhoria, né, e tudo mais. A gente ampliou bastante esse setor de energia, então a gente tem várias metas no plano hoje que falam sobre a questão da eficiência energética, da questão da qualidade do ar e tudo mais relacionados à energia. Então, e aí, com relação a adaptar a cidade de hoje para amanhã, eu trouxe como exemplo a ação 23, que é incrementar o uso de soluções baseadas na natureza. E aí, essa ação, ela ocasionou em outras metas que não têm a mesma redação, como aquela de rumo ao carbono zero, né? Ela tem redações diferentes e ela resultou em mais de uma meta, né? Então, esse é um caso que a gente usou essa ação para se subsidiar e criar essas novas metas. Então, por exemplo, dentro do objetivo estratégico, orientar a regulação urbana e o uso do solo para adaptação da cidade aos impactos da mudança do clima, a gente tem a meta 65 e a 66. A 65 fala sobre incluir critérios de soluções de drenagem sustentável nas contratações de obras e serviços pelos órgãos municipais. E a 66, implementar ao menos um projeto de microdrenagem com SBN até 2032. Algumas dessas metas, elas eram já acopladas a ações do plano, e aí a gente achou que elas mereciam um protagonismo maior, né, e colocamos como uma meta individual. Enfim, tem alguns casos nesse sentido também. E aqui um outro caso, né, de meta que a gente incluiu no Plano Clima e que a gente não tinha ainda, que era instituir o orçamento climático municipal. O orçamento climático já é uma iniciativa que está bastante avançada, né, que tem já sido trabalhada. Então, a gente colocou aqui também com algumas ações a serem cumpridas e ampliar e potencializar todo esse trabalho. Com relação a proteger pessoas e bens, né, tem essa ação que é combater o desperdício de alimentos e aumentar a segurança alimentar. A gente identificou também algumas questões quando a gente foi fazer as novas metas, que eram tornar as metas o mais próximo da metodologia SMART, né? Então, tornar a meta mensurável, não só com prazo estabelecido, mas o que a gente quer atingir até esse prazo, né? Como que a gente quer atingir, deixar ela clara, como que a gente consegue monitorar para saber se a gente está avançando bastante, se a gente está avançando pouco, o que a gente precisa fazer. Então, esse é um caso, né, em que ela se tornou um objetivo estratégico, que é combater o desperdício de alimentos e aumentar a segurança alimentar do município. E aí a gente desdobrou esse objetivo estratégico em várias metas. Então, por exemplo, aqui a meta 70, ampliar o número de parceiros doadores de alimentos do Banco de Alimentos Municipal, 30% até 2028, 40% até 2032 e 50% até 2036. A gente também desdobrou essas metas em diferentes prazos, né? Antes as metas tinham, as ações, no caso, e metas também tinham um prazo só, e aí a gente desdobrou muitas delas em prazos intermediários, né? Principalmente as de médio e longo prazo, para a gente conseguir monitorar e verificar se, enfim, uma meta que é até 2050, como que a gente sabe se ela está andando ou não em 2026, em 2028, em 2030. Então, a gente foi criando essas metas intermediárias, esses valores intermediários dentro das metas e das ações para a gente conseguir fazer esse monitoramento. Aqui tem mais alguns exemplos. Eu não vou me atentar a ler tudo isso, mas, enfim, também estão relacionadas a essa questão de segurança alimentar, a 71, 72 e 73.
E aí, essas duas aqui eu achei interessante trazer de exemplo, porque falam justamente do exemplo que eu trouxe da primeira infância, né? Então, a gente tem a meta 82 e 83, tem mais metas no plano relacionadas à primeira infância, mas eu trouxe essas duas, que é publicar 4 referenciais que incluam a perspectiva das crianças, sobretudo da primeira infância, no planejamento de espaços públicos. A gente teve bastante colaboração no nosso grupo de trabalho participativo da Urban 95, né, a CECIP. Eles ajudaram bastante a gente em relação a isso. A gente teve um diálogo muito bom também com a CEP, né, que é a secretaria responsável pela questão da primeira infância, que está responsável por essas metas. Então, a gente conseguiu incluir bastante coisa relacionada à primeira infância, tornar o ambiente o ambiente da cidade mais adaptado e preparado para esse grupo, né, que é mais vulnerável e suscetível aos impactos das mudanças climáticas. E aí, cuidar dos biomas, fortalecer a cidade. A gente tem a ação 37, né, que é promover o plantio de árvores nativas resilientes à mudança climática. E aí, essa ação 37, a gente desdobrou ela e usou ela de base também, né? A partir disso, o que a gente, a partir desse cultivo de espécies, o que a gente pode fazer com isso? Então, implementar os corredores verdes, considerando as diretrizes presentes no Guia Metodológico de Diretrizes para a Implementação de Corredores Verdes. Elaborar um cronograma de produção das mudas nativas da flora paulistana climaticamente resilientes e a revisão do Manual Técnico de Arborização Urbana. Então, são alguns exemplos aí também. Em gerar trabalho e riquezas sustentáveis, a gente tem essa ação 43, que fala sobre o fomento de estratégias de agricultura urbana orgânica. E aí a gente tem vários exemplos para isso, mas um deles é ampliar o número de escolas estufa para 13 unidades, já é uma meta aí, para 2028, uma meta de curto prazo. Meta 101, fortalecer a agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos Municipal. Meta 100, até 2030, ampliar as feiras de produtores orgânicos no município. Então, a gente tem aí um panorama bem grande de metas que a gente foi construindo, de ações e tudo mais. Esse plano, né, a gente tem um diagnóstico aqui do Plan Clima muito baseado, né, no plano de 2021, mas com dados atualizados também, né, porque nesses 4 anos muitos dados puderam ser atualizados, IBGE, por exemplo, a gente teve uma atualização aí de dados, mas mantivemos, né, essa projeção climática para 2050 e tudo mais. Então, o plano vai ser publicado. Acredito que hoje, no final do dia, ele já vai estar ali no nosso site, né, a versão digital, para todo mundo poder conferir. E a versão física, a gente está imprimindo agora. Então, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração para realizar também, podem ficar à vontade. Muito obrigada. A versão impressa a gente deve ter daqui uns 15 dias, e aí disponibilizaremos para todos vocês na próxima reunião. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, a gente leva o microfone até vocês. Não? Tá tudo certo? Laura, você não tem uma dúvida? Uma consideração? Não tem. Então, leva o microfone até ela, Lu, por favor. Oi. Só uma questão que eu acho que é interessante de falar, que eu me lembrei agora. Enfim, a gente teve a inclusão de muitas secretarias agora, né, com essa revisão, a inclusão de muitas metas, de muitas ações.
E aí, a partir desse momento, a gente entra também numa estratégia de... uma nova estratégia de monitoramento, né? Como que a gente vai fazer para monitorar todas essas metas, todas essas ações? Como a gente tem agora metas de longo prazo com metas intermediárias de curto, médio prazo, a gente também pretende, com isso, ter um contato mais direto com as secretarias, né, conseguir fazer reuniões periódicas, fazer um contato de suporte mesmo, de entender, né, o que a secretaria precisa, qual que é a dificuldade, o que a gente pode fazer para ajudar. A gente tem muitas metas intersecretariais. Então, como que a gente faz essa articulação entre secretarias para o andamento dessas metas e dessas ações? Então, a partir desse momento, a gente entra nessa nova etapa, principalmente agora com a entrega, né, desse último relatório. Então, a gente consegue se dedicar mesmo a fazer esse novo monitoramento. Então, acho que é importante trazer um pouco disso também. E acho que é uma coisa que a gente vai trazer nas próximas reuniões do comitê. Obrigada. Sou a Débora Diogo, da Secretaria do Verde, Meio Ambiente. E o que assim, me chamou a atenção foi principalmente na questão do El Niño. Saiu uma matéria na Folha, assim, falando a respeito da chuva fora do comum para o El Niño, né? Então, São Paulo registrou uma chuva 3 vezes mais maior do que a média, né, histórica para junho. Mas, apesar disso, o nível dos reservatórios não ficava. Então, assim, voltando para a questão do El Niño e dos impactos dos eventos extremos climáticos, a minha preocupação é justamente... E eu já vi a Sabesp falando que está tudo certo, mas eu não confio muito, porque em 2014 e 2015 nós tivemos um cenário terrível que resultou na crise hídrica. Os reservatórios estavam até um pouco a mais, né, a média dos reservatórios. E se nós entrarmos agora, né, e se com essa chuva fora do comum, para o mês de junho, que é um mês que chove muito menos, nós tivemos esse resultado, que os reservatórios continuam deficitários. Se a gente entrar agora numa onda de calor, dias de altíssimo calor, né, seca, alto consumo de água, como que São Paulo, né, no caso aí nesse plano todo de enfrentamento do El Niño, porque esse El Niño que está sendo propagado super forte, ele já tem acontecido, não é o primeiro, ele só está se intensificando mais, né? Então, esse de 2014 e 2015, lembro que pegou assim, muita gente desprevenida, né? Inclusive, eu me lembro que não choveu em fevereiro, tá? Fez um calor tremendo, 37 graus, 2014, não chovia. Então, assim, e aí, né? E aí depois veio tudo o que aconteceu, né? Então, é mais com relação a essa questão, o El Niño, porque está se falando muito de altas temperaturas, tarará, mas e a questão da segurança hídrica? Né? O que é que a gente está realmente fazendo? Porque nós sabemos que não adianta a pessoa escovar o dente com canequinha, né? Não é por aí, né? São outras iniciativas e medidas de soluções baseadas na natureza, de recuperação de áreas mananciais, enfim, tudo isso que nós, despoluição, né, precisaríamos estar vendo acontecer. E aí também entra uma questão que eu acho que é muito importante e que agrava a situação do município, que é a dependência de ações que deveriam partir do governo do Estado. Porque se o governo do Estado, a questão da gestão das bacias, é uma responsabilidade estatal, né, estadual. E aí, como São Paulo, região metropolitana, nós ficamos um pouco atados com relação a essas medidas. Mas nada que o município também não tenha que fazer a sua parte, né? Ô, Débora, só para você saber, tem um plano de segurança hídrica que acabou de ser escrito também, que está sendo discutido agora no gabinete de governo, também vai ser discutido com o prefeito, são 25 metas, junto com o de resíduos sólidos, que a Secretaria do Verde capitaneou. E aí tudo isso está sendo discutido também, né? O que dentro do Comitê de Segurança Hídrica, a questão da Sabesp é muito forte, né? E a gente tem cobrado muito a Sabesp em diversas coisas, inclusive
com relação ao próprio contrato com a prefeitura, né? Então, eles têm a universalização, enfim, um monte de metas aí que eles precisam cumprir. Então, acho que vai muito mais nesse âmbito do Comitê de Segurança Hídrica do que nosso aqui, né? A gente pode trazê-los, como a própria Luísa colocou, numa próxima reunião, para que eles possam falar. Então, trazer o próprio Hassan, do CGE, a nossa equipe, convidar a Sabesp para participar e o pessoal do comitê. Então, acho que na próxima reunião a gente pode focar bastante nessa questão do El Niño, que eles possam trazer mais subsídios para a gente. Nós também temos muitas dúvidas, mas é importante dizer que São Paulo está bem numa linha do meio entre o Nordeste, entre o Sul. Então, assim, a gente vai ter as duas coisas aqui. A gente vai ter chuvas fortes e a gente vai ter a questão do calor. Então, São Paulo vai ficar aí entre esses dois efeitos climáticos aí que a gente vai ter que conviver e da melhor maneira possível responder. A cidade precisa responder a isso. Por isso que o plano de chuvas foi adiantado. Normalmente a gente apresenta em novembro e aí vai ser apresentado no final de julho, início de agosto, para que a cidade também esteja preparada para conter esses efeitos. Mas, assim, eu acho que a gente pode trazer pessoas mais especializadas nessa questão para sanar todas essas dúvidas. Acho uma ótima e oportuna ideia. Com relação à mudança do plano de verão, eu também já tinha notado isso lá atrás. Não dá para a gente continuar achando que só chove no verão. Claro. Mudou Por isso que mudou, não existe mais plano de chuva de verão, agora é planos de chuva. Plano preventivo de chuva. Em julho de 2014. Tem toda a razão. Em setembro, estava assim, mais de 120 milímetros. Então, assim, se a cidade não estiver, todos os órgãos, né, todo o trabalho atuam, precisam estar, né, tem toda a razão, articuladas e preparadas, porque a hora que vem, né? O plano ele não é mais plano preventivo de chuva de verão, agora é plano preventivo de chuvas. Então, a gente trabalha o ano inteiro. Isso já mudou. Já que eu estou com o microfone, eu vou fazer um comentário que tem a ver com o que a Débora falou, que é a proposta que a gente fez e que entrou na revisão do Plano Clima, que é a discussão da construção de um estado climático no município de São Paulo. E é muito importante. Tem o CGE, que não é propriamente estado, tem o Sistema Urano, que é um serviço, tem o INMET, tem o sistema do Estado, que é o do IAG, no mínimo. E tem o CEMADEM, isso. Tudo isso, cada um chuta para um lado, cada um fala uma coisa, etc. e tal. Então, a proposta que veio na revisão do plano é que a prefeitura, como é na cabeça da prefeitura, vai cair drama, o orçamento que vai ser afetado, a gente construa esse sistema integrado, para que a gente a opção de fonte de informação para poder agir se Deus quiser. Oportuna. Perfeito. Não, perfeito, ajudou muito. Eu acho que tinha alguém... por favor, passa para ele, Lu. Bom dia. Eu sou o Thiago Nogueira, sou professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Bom, primeiro, parabéns a Luísa, a José, a Luciana, todos envolvidos no processo de revisão do plano. Eu tinha levantado a mão, né, eu ia fazer uma pergunta, mas aí a Luísa já antecipou, né, então ela parcialmente respondeu o que eu ia perguntar, que era exatamente sobre a questão do monitoramento, né? Mas aí acho que é importante só, né, destacar, né, acho que reforçar a importância dessa estratégia, né, desse monitoramento contínuo. E aí, né, o José também tinha falado da questão da criação do site e desse dashboard, né? Então, imagino até que isso esteja conectado,
né? E aí, então, assim, né? Eu não entendi se a ideia seria, né, realmente ter esse monitoramento contínuo e aí com qual frequência que isso seria repassado, né? Porque eu acho que isso também foi algo que foi levantado durante esse processo de revisão, né? Que era essa maior transparência com relação né, a essa fonte de dados, né, para acompanhamento dessas ações, desses indicadores, né? Então, só, né, reforçando a importância de se criar esse mecanismo e dar uma maior transparência para que, né, todos possam acompanhar né, o atendimento desses indicadores. Obrigado pela pergunta. Então, atualmente, o nosso sistema de monitoramento, ele está assim, desde o SMAI entrou em 25 ou 24, não lembro mais. Enfim, tem 2 anos que nós fizemos uma, digamos assim, modernização no sistema de monitoramento, que a gente passou a usar o sistema interno da prefeitura, que inicialmente foi desenvolvido para o programa de metas, para também coletar os dados do Plan Clima. A CEPLAN lançou dentro desse sistema, o SMAI, o módulo de planos setoriais. A gente cadastrou o Plan Clima e passou a coletar por lá, o que deu já um primeiro passo na direção de um sistema mais, digamos, automatizado, assim, né, de coleta. Atualmente, o reporte dos indicadores ele ocorre de forma anual, né? Então, uma vez por ano, quando a gente abre a solicitação para escrever o relatório, as secretarias, os pontos focais de cada secretaria podem entrar nesse sistema e reportar os dados. E agora, então, o passo que a gente tá fazendo é ampliar um pouco a transparência e melhorar também, digamos assim, a visualização um pouco desses dados. E daí a ideia do dashboard e também do site. Porque o relatório, ele tem, principalmente o técnico, né, ele tem esse formato assim, de uma leitura assim, mais difícil, uma coisa mais formal. E a ideia do dashboard é essa, né, que você consiga clicar ali na ação, aí selecionar o indicador, ver o gráfico, trazer uma coisa assim um pouco mais talvez lúdica ou acessível, né, para visualizar os dados. Mas o período de reporte continua sendo anual. O SMAI possibilita esse tipo de coisa, de ter um reporte contínuo, mas o Plan Clima não foi feito, né, assim, digamos, com esse pensamento de uma realização de monitoramento contínuo em tempo real, né? Teria que ser desenvolvido um outro tipo de forma, eu acho, de planejamento de governança das metas, assim. Então, a periodicidade continua anual. E a ideia até é depois fazer cadernos, versões do Plan Clima mais voltadas para o público idoso, para primeira infância, enfim. Então, a gente, agora que tudo está mais organizado, já em gráfica, tal, a gente vai começar a trabalhar essas outras versões do próprio Plan Clima. Eu acho que é legal falar também que, enfim, a gente tem essa previsão aí de fazer esses outros modelos do plano, né, que sejam acessíveis para outros públicos também, mas o comitê também é muito esse instrumento que a gente pode utilizar, né, de trazer aqui atualizações, de repente trazer mais as secretarias para falarem das suas atividades, das suas metas e ações, o andamento, enfim. Então, acho que o comitê também é esse espaço que a gente pode falar sobre o Plan Clima, dialogar e ver essa questão do andamento, né, e tudo mais, de uma forma transparente, né, porque, enfim, fica gravado para quem quiser assistir, então também tem essa questão. E ele está publicado no site, todos os relatórios estão publicados no site da Seclima, então a transparência ela já existe desde que a gente começou com o primeiro relatório, né? Agora a ideia do site é tornar isso ainda mais transparente, mais acessível. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu queria perguntar, eu acho que a próxima reunião a gente vai trazer a questão do El Ninho, aí já fica como pauta, mas se alguém tiver alguma outra sugestão de pauta também, pode mandar para a gente por e-mail, que a gente inclui como pauta ou da próxima mesmo, se der tempo, ou da seguinte. Alguém quer indicar já alguma pauta? Ou vocês preferem mandar por e-mail? Por favor.
Eu acho que vocês podiam trazer nessa do El Ninho o Smart Clima, né? Na verdade, era um evento que nós organizamos no dia Sampa aqui. 29 às 14 horas. E o Brasil teve a capacidade de atropelar o nosso evento, a seleção, porque teve o jogo. E é muito interessante. É sobre o calor extremo na cidade, a questão da saúde e a importância das áreas verdes. E aí nós convidamos a professora Maria de Fátima, do IAG, que tem um estudo da USP que prova que, dependendo do tamanho, do tipo, localização da área verde, consegue amenizar até 5 graus, né, da temperatura ambiente. E aí seria uma sugestão. Nós vamos reprogramar essa mesa, mas nós vamos esperar a Copa do Mundo acabar, porque senão vai que o Brasil vai até o final, né? Tá bom. Que agora só tem dia 15, né? Se a gente chegar lá, só tem dia 15 durante a semana, o resto é final de semana. Mas podemos incluir também. Eu acho que também conversa com a questão do El Ninho. A gente pode, talvez, fazer a próxima reunião com bastante informação. É isso, pessoal. Então, eu queria, em nome do secretário Renato Nalini, agradecer a presença de todos, agradecer a Luísa e o Zé aí por esse esforço para poder apresentar hoje para vocês o relatório e a revisão, que não é fácil com a nossa equipe pequenininha aí, mas eles são guerreiros aí, então a gente está avançando bastante. Obrigada, gente. Até a próxima reunião.